Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 20 de janeiro, sábado, estamos na segunda semana do tempo comum, já aí chegando no finalzinho de semana, um tempo de férias, então com certeza é um tempo de estarmos com a família, mas não devemos deixar de rezar com a palavra de Deus e de sermos fiéis à nossa Lex Divina, à nossa leitura orante. Sábado também é um dia dedicado à Virgem Maria, então peçamos a ela a intercessão deste dia para cada um de nós. Lembremos de rezar o rosário, lembremos de ser fiéis àquilo que a igreja nos pede com a intercessão da Virgem Maria. E hoje também a igreja celebra São Fabiano e São Sebastião. Então aqui a Arquidiocese do Rio de Janeiro está em festa, é o nosso padroeiro. Então ao longo desses 13 dias, o cardeal esteve na trezena, passando em diversos lugares, diversas paróquias. Aqui no Rio a comunidade esteve presente acompanhando o cardeal. E hoje é a grande festa, onde nos reunimos na catedral para celebrarmos o padroeiro da nossa arquidiocese aqui do Rio de Janeiro. E também dia de rezarmos por todos os fabianos que nós conhecemos, pedindo a intercessão para que nosso Senhor venha visitar todos aqueles que carregam o nome deste santo. A primeira leitura de hoje que a igreja nos apresenta, ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu os amalecitas e esteve 2 dias em Siseleque. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatan, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais forte que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatan. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra." Então a leitura de hoje é uma grande dor para o coração de Davi. A gente veio acompanhando ao longo desses dias toda a trajetória, de Davi, Saul e Jonatan. Se lembrarmos, há 2, 3 dias atrás, a liturgia nos falava da eleição de Davi, que foi ungido por Saul, que reconhece ele que foi retirado lá do meio dos irmãos, aquele que estava malhando o campo. Depois, no coração de Saul vai entrar um ciúme ou inveja, porque Saul vence a batalha e as mulheres vão cantar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul planeja matar Davi, mas Jonatan, que era filho de Saul, muito amigo de Davi, que tinha um grande apreço por ele, consegue convencer o seu pai de não matá-lo e vai mostrar tudo bem, todos os benefícios de Davi. Logo depois, no dia seguinte, a gente vê novamente Saul, que mais uma vez prepara para matar Davi. E Davi tem a oportunidade de matá-lo, porque se encontram na gruta, mas aí Davi vai clamar por Saul. E Saul, que reconhece, recolhe o teu coração e que pede perdão a Davi por tentar matá-lo, que reconhece tantos benefícios que Davi tem feito só o bem, quanto que Saul planejava o mal no coração. E a gente foi vendo o desenrolar dessa verdadeira amizade, dessa verdadeira comunhão que os dois buscavam viver dia após dia, mesmo se em meio à circunstância, hora ou outra ali o mal tentava entrar no coração.
Mas hoje, na leitura de hoje, a gente percebe aqui que as coisas elas mudam. Davi não cometeu mal contra a Saul e Jonathan, mas diante da guerra e da batalha, o que é que acontece? Saul e Jonathan vão morrer. E Davi aqui no seu coração entra numa profunda tristeza, porque ele não queria perdê-los, né? Nem Saul, que ele tinha como Senhor e seu ungido, mas Jonathan, que era o seu melhor amigo. E é tão bonito a frase que ele vai dizer assim, já no finalzinho da leitura. Choro por ti, meu irmão Jonathan. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Tão bela essa expressão, né? O quanto a amizade de Davi com Jonathan era tão forte ao ponto que era caro para ele. E por isso no seu coração ele sofre com a perca, que certamente era um irmão para ele, um irmão na fé, um irmão na batalha. E aí ele vai, de fato, chorar no seu coração a morte dos dois. Mas a gente vê o quanto os laços de amizade, eles são mais fortes quando se tornam espirituais do que carnais. Ao ponto que ele tinha uma amizade mais espiritual do que carnal, né? Ele vai dizer, mais do que o amor das mulheres, era a minha amizade por ti. Então devemos também ter no coração a gratidão por aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas, que devem ser os nossos amigos em Deus, amigos na fé. O salmo de hoje é o Salmo 79. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a Josés apacentais qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Então, o salmo de hoje é essa reflexão do pastoreio do Senhor. O Senhor que é o pastor das nossas almas e que também apacenta o seu povo. Assim como José apacentava o rebanho, o Senhor é aquele que apacenta a nossa vida. Nós devemos ser essas ovelhas sob a proteção do bom pastor. E aí o salmista de hoje, ele continua dizendo que o Senhor é esse pastor que nos traz a salvação, é aquele que conhece o nosso coração e sabe aquilo que habita dentro de nós. Ainda que o Senhor se irrite muitas vezes com as nossas atitudes, né, com a nossa infidelidade, o Senhor não deixa de pastorear e de cuidar de cada um de nós. O evangelho de hoje é do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu. Tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Então, nesse evangelho a gente vê a incompreensão mesmo daqueles que são os parentes de Jesus, que não compreendem, e Jesus que vai sofrer pela incompreensão dos teus, ao ponto de não entender a sua missão, de não compreender que ele, aonde passava, atraía, né? Vai dizer que ele voltou para casa e, de novo, era tanta gente que se reunia que nem era capaz de comer. Ou seja, Jesus é um pastor incansável, que estava disponível às suas ovelhas, disponível àqueles que o seguiam, mas os seus não o compreendiam, não entendiam. E muitas vezes é assim, quando nós damos a nossa vida para a missão. Os nossos não entendem o nosso chamado e por isso não compreendem. E às vezes no coração pode ter a mesma atitude, né, daqueles que de fato eram os parentes de Jesus e não compreendiam. Então que nesse dia o Senhor nos dê a graça de entender a nossa missão, o nosso chamado, o chamado daqueles que deixam tudo para seguir e que muitas vezes estão a serviço mais dos outros do que dos seus. Mas uma vez que nós cuidamos daqueles que o Senhor nos envia, o Senhor mesmo se encarrega de cuidar dos nossos. E neste dia, como eu falei, nós temos 2 santos importantes na nossa igreja. Primeiro, São Fabiano, que nasceu na Itália por volta do ano 200 e lá faleceu em 250. Foi papa e muito se empenhou na administração dos bens da igreja e na assistência aos pobres. Nesse dia nós celebramos a sua memória e peçamos, rezemos na nossa igreja por todos aqueles que têm responsabilidade, o pastoreio do seu povo. E celebramos também São Sebastião,
que nasceu na França em meados do século III. Seguiu a carreira militar e ocupou altos cargos na corte imperial. Por não renegar a sua fé cristã, foi excluído do exército romano e martirizado por volta do ano 300. Então, a exemplo desses dois mártires, porque tanto São Fabiano como São Sebastião foram mártires, peçamos ao Senhor nesse dia de sermos verdadeiros seguidores de Cristo. Não tenhamos medo de darmos a nossa vida ao Senhor até o fim. Então, que neste dia, neste sábado dedicado à Virgem Maria, tenhamos um belo sábado e que Deus os abençoe.